Há dias em que você coloca a mão na maçaneta da porta e, por um segundo, sente que algo lá fora está à espreita. Como se o mundo inteiro estivesse calmo, mas um perigo invisível estivesse esperando exatamente o momento em que você coloca o pé na rua. O barulho do trânsito parece mais pesado, o vento que entra pela fresta da janela parece frio demais e um pensamento incômodo se aproxima. E se eu estiver saindo desprotegido? E se hoje for o dia em que algo me acontece e eu nem cheguei a pedir ajuda a Deus? Você tenta afastar essa ideia, mas no fundo sabe que não é só imaginação. Existe uma batalha espiritual real acontecendo, muito além do que seus olhos conseguem ver. Muita gente chama isso de azar, de dia ruim, de energia pesada. Mas aqueles que, como o Santo Frei estigmatizado que marcou gerações, enxergavam o mundo espiritual com clareza, avisavam sem medo. Ninguém deveria atravessar a porta de casa sem antes se colocar debaixo da proteção do céu. Não era exagero, não era drama religioso, era a experiência concreta de quem viu o demônio atacar pessoas frágeis, distraídas, apressadas, que saíam como soldados sem armadura, caminhando no meio de flechas invisíveis. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa que parece pequena, mas tem um peso enorme para que essa mensagem alcance outras pessoas que também andam saindo de casa desprotegidas. Se o que você está ouvindo já começou a falar de algum jeito com a sua alma, deixa agora o teu like neste vídeo, se inscreve no canal e escreve nos comentários: eu não quero mais sair de casa sem a proteção de Deus. E esse gesto simples ajuda o vídeo a chegar a quem está passando por lutas espirituais que nem entende. E ao escrever essa frase, você já está dando o primeiro passo, dizendo para o céu: eu estou aqui, eu quero essa proteção. Imagine uma cena. Uma mulher, vamos chamá-la de Helena, acordava todo dia com o mesmo peso no peito. Ela se levantava cansada, nervosa, já com medo do que o dia ia trazer. Toda semana, parecia que alguma coisa dava errado. Um quase acidente, um cliente agressivo, uma discussão na rua, uma notícia ruim, um atraso que fazia tudo desandar. Ela dizia que vivia com a sensação de que uma nuvem escura a seguia, desde o momento em que ela trancava a porta de casa até a hora de voltar. Um dia, esgotada, ela decidiu pedir conselho a um sacerdote conhecido por sua profunda vida espiritual. Um frade simples, mas com um olhar que enxergava além do visível. Ele ouviu em silêncio e fez uma pergunta direta que atravessou a alma dela. Você entrega o seu dia a Deus antes de sair de casa? Ela ficou sem palavras. Ela até rezava às vezes, antes de dormir, quando lembrava. Mas sair de casa rezando? Nunca. Ela saía correndo, atrasada, pensando em contas, em ônibus, em horários. O frade a olhou com seriedade e disse: você está entrando na batalha sem colocar a armadura, e o inimigo reconhece quem está desarmado. Aquela frase ficou ecoando na mente dela. Não era que Deus não a amasse, não era que o céu estivesse distante, era que ela própria atravessava a porta como se fosse apenas madeira, sem perceber que espiritualmente aquele momento era um limite, dentro do lar um refúgio, lá fora um campo de guerra invisível. Esse frade tão conhecido por lutar com forças espirituais durante toda a vida, repetia sem medo: o mundo espiritual é mais real que esse chão que você pisa. E ele sabia, pela experiência, que pequenos gestos feitos com fé verdadeira criam uma proteção que o inferno detesta. Não são rituais complicados, não são fórmulas mágicas. São atitudes simples, que qualquer pessoa pode fazer em segundos, mas que, quando feitas com o coração, levantam um muro de luz ao redor de quem as pratica. Pense na sua rotina. Quantas vezes você já saiu de casa irritado, preocupado, com a cabeça cheia de problemas e ainda na rua parecia que tudo piorava? Um desconhecido te tratou mal, quase houve um acidente, um compromisso importante desandou, uma porta se fechou do nada. E no fim do dia você suspirou: que dia pesado! Agora, imagine a mesma cena, mas com uma diferença. Antes de pegar as chaves, você para alguns segundos, faz um gesto de fé e entrega o seu caminho a Deus. Pede a intercessão do céu, chama os anjos, se coloca sobre a proteção de Maria. O trajeto ainda terá desafios, mas algo muda. O peso diminui, o medo perde força e situações estranhas que poderiam ter terminado em tragédia simplesmente não acontecem. Coincidência? Para quem enxerga apenas o visível, talvez. Para quem conhece o mundo espiritual, é a mão de Deus agindo silenciosamente. Esse primeiro gesto que aquele frade ensinava parecia óbvio, mas não era.
o sinal da cruz. A maioria das pessoas faz rápido, distraída, quase como um costume social. Passa a mão pela testa, peito, ombros e pronto. Mas ele dizia que existe uma diferença enorme entre um gesto mecânico e um gesto cheio de fé. Quando você faz o sinal da cruz com atenção, com respeito, com amor, você está traçando sobre o seu corpo o sinal da vitória de Cristo, a lembrança viva do sacrifício da cruz que derrotou as trevas. Isso, feito de verdade, tem peso espiritual. Ele explicava mais ou menos assim: quando você toca a testa e diz, em nome do Pai, você está entregando seus pensamentos, sua mente, suas decisões ao Criador. Quando toca o peito e diz, e do Filho, você está pedindo que o amor de Jesus, derramado na cruz, cubra o seu coração, suas emoções, seus medos, seus feridas. Ao tocar os ombros e dizer, e do Espírito Santo, você está consagrando tudo o que vai carregar ao longo do dia, o trabalho, as responsabilidades, as pessoas que vão cruzar o seu caminho. E ao terminar com um amém sincero, você está dizendo, eu concordo, eu aceito, eu quero essa presença em mim. Ele dizia que quando um fiel fazia isso com fé, uma luz se acendia no mundo espiritual. Era como se os anjos reconhecessem, este pertence ao alto, este não está sozinho. E as trevas, que rondam como ladrões à procura de brechas, eram obrigadas a recuar. Um motorista de caminhão contou certa dia que, antes de aprender esse gesto, vivia cercado de perigos. Quase acidentes, freios falhando, pessoas imprudentes cortando o caminho. Depois que começou a fazer o sinal da cruz devagar, consciente, antes de virar a chave do veículo, tudo mudou. Não que a estrada ficasse perfeita, mas situações que teriam terminado em tragédia se desarmavam de modo inexplicável. Num dia de muita chuva, por exemplo, ele perdeu o controle numa curva, convicto de que o caminhão viraria, mas, contra toda a lógica, o veículo se estabilizou. Os mecânicos depois afirmaram que pelo estado da pista, o resultado deveria ser desastroso. Ele, porém, tinha certeza de uma coisa: não foi sorte, foi proteção. Se isso já está mexendo com você, faz o seguinte, pausa um segundo, toca no símbolo do like aqui embaixo, se ainda não fez isso, e escreve nos comentários: eu não quero mais sair de casa sem a proteção de Deus. Esse gesto simples ajuda o vídeo a chegar a quem está passando por lutas espirituais que nem entende. E ao escrever essa frase, você já está dando o primeiro passo, dizendo para o céu, eu estou aqui, eu quero essa proteção. Imagine uma cena. Uma mulher, vamos chamá-la de Helena, acordava todo dia com o mesmo peso no peito. Ela se levantava cansada, nervosa, já com medo do que o dia ia trazer. Toda semana, parecia que alguma coisa dava errado, um quase acidente, um cliente agressivo, uma discussão na rua, uma notícia ruim, um atraso que fazia tudo desandar. Ela dizia que vivia com a sensação de que uma nuvem escura a seguia desde o momento em que ela trancava a porta de casa até a hora de voltar. Um dia esgotada, ela decidiu pedir conselho a um sacerdote conhecido por sua profunda vida espiritual, um frade simples, mas com um olhar que enxergava além do visível. Ele ouviu em silêncio e fez uma pergunta direta que atravessou a alma dela. Você entrega o seu dia a Deus antes de sair de casa? Ela ficou sem palavras. Ela até rezava às vezes, antes de dormir, quando lembrava. Mas sair de casa rezando? Nunca. Ela saía correndo, atrasada, pensando em contas, em ônibus, em horários. O frade a olhou com seriedade e disse: você está entrando na batalha sem colocar a armadura, e o inimigo reconhece quem está desarmado. Aquela frase ficou ecoando na mente dela. Não era que Deus não a amasse, não era que o céu estivesse distante, era que ela própria atravessava a porta como se fosse apenas madeira, sem perceber que espiritualmente aquele momento era um limite, dentro do lar um refúgio, lá fora um campo de guerra invisível. Esse frade, tão conhecido por lutar com forças espirituais durante toda a vida, repetia sem medo: o mundo espiritual é mais real que esse chão que você pisa. E ele sabia, pela experiência, que pequenos gestos feitos com fé verdadeira criam uma proteção que o inferno detesta. Não são rituais complicados, não são fórmulas mágicas. São atitudes simples, que qualquer pessoa pode fazer em segundos, mas que quando feitas com o coração, levantam um muro de luz ao redor de quem as pratica. Mas a chave não para na mente. Se fosse só pensar positivo, o mundo já estaria cheio de milionários santos.
O segundo movimento dessa combinação espiritual está na oração profunda, aquela que não é só de boca, mas de coração inteiro. Durante minha vida, uma prática me acompanhou todos os dias: o rosário. Não como objeto pendurado no pescoço, não como enfeite, mas como arma espiritual. Muita gente olha para o rosário e pensa, é coisa do passado, é repetição, é costume antigo. Mas o que Deus me fez entender é que cada conta do rosário é como um passo que você dá para fora da escuridão interior. Cada Ave Maria rezada com fé é como uma pequena chama acesa dentro de uma sala escura. Não é o plástico ou a madeira das contas que tem poder. É a entrega do coração enquanto os lábios se movem. Quando eu rezava, muitas vezes meu corpo estava cansado, doente, em dor, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se erguia com força. Eu percebia que quanto mais eu me unia aos mistérios de Cristo e de Nossa Senhora, mais minha alma se tornava firme para enfrentar a dureza da vida. E o céu me mostrou algo muito claro. Quem aprende a rezar de verdade, com constância, abre canais pelos quais Deus pode agir também na parte material. Você pode estar perguntando, mas rezar o rosário vai fazer dinheiro cair do céu? Não é assim que funciona. O rosário não é bilhete de loteria espiritual. O rosário molda você. Ele não muda apenas as circunstâncias. Ele muda primeiro o coração que enfrenta as circunstâncias. Uma pessoa que se torna mais calma, mais confiante, mais sensata, toma decisões melhores, não se desespera, enxerga oportunidades que antes não via. E é assim que portas vão se abrindo na vida prática. O que poucos entendem é que a prosperidade começa no invisível. Antes de um emprego surgir, há uma ideia. Antes da ideia, há um impulso interior. Antes do impulso, há uma graça. O rosário é caminho para essa graça circular com liberdade. Por isso, eu ensino a você algo que ensinei a muitos que me procuraram desesperados. Tome o rosário como parte do seu plano espiritual de prosperidade. Todos os dias, reserve um momento para rezá-lo com uma intenção muito clara. Senhor, transforma meu coração para que eu saiba viver a abundância segundo a tua vontade. Dá-me sabedoria para administrar, generosidade para partilhar e coragem para sair da escassez. Enquanto você reza, imagine que a cada mistério você está soltando um nó na sua vida financeira. No primeiro mistério, você entrega seus medos. No segundo, você entrega suas dívidas. No terceiro, seus vícios com dinheiro. No quarto, sua falta de disciplina. No quinto, sua dificuldade de partilhar. Você pode fazer isso de forma simples, com suas próprias palavras. O importante é que o rosário não seja só repetição automática, mas diálogo. Com o tempo, você vai perceber que sua visão de dinheiro muda. Aquilo que antes era só motivo de angústia começa a ser enxergado como ferramenta. Você para de ver o dinheiro como monstro e passa a enxergar como algo que pode ser consagrado a Deus. E é aqui que chegamos ao movimento mais desafiador e mais poderoso dessa chave espiritual, o ato de dar. A mente renovada prepara o terreno. A oração aprofunda as raízes, mas é a doação que faz a semente romper a terra e aparecer. A lei da semeadura não é invenção de pregador, está em toda a criação. Toda semente que cai na terra e morre, renasce multiplicada. No mundo espiritual, acontece o mesmo. Só que a semente, nesse caso, é tudo aquilo que você oferece com sacrifício. Tempo, atenção, ajuda e sim, também dinheiro. Eu sei que essa é a parte que mais dói. Você pode estar pensando, como eu vou dar se mal tenho para mim? Justamente aí está o mistério. Dar do que sobra é gesto bonito, mas não mexe com estruturas espirituais profundas. O céu se movimenta de forma especial quando alguém, mesmo com pouco, escolhe confiar e partilhar. Não é sobre valor alto, é sobre valor verdadeiro. Às vezes, a moeda pequena de alguém vale mais no céu do que a grande oferta de quem não sente falta. Ao longo da minha vida, eu vi pessoas que não tinham quase nada, mas que mesmo assim separavam uma parte para ajudar alguém mais pobre ainda. Eu via nos olhos delas um brilho diferente, era medo misturado com fé, dúvida misturada com coragem. Elas muitas vezes diziam, não sei como vou ficar, mas sei que preciso ajudar. E depois de um tempo, retornavam com testemunhos que a lógica não explicava. Portas abertas, oportunidades inesperadas, dívidas resolvidas de forma surpreendente. Isso não significa comprar milagre, nem pagar a Deus para receber algo em troca. Significa quebrar o espírito de escassez que diz, agarra tudo, senão você fica sem. Quando você dá algo que é precioso para você, envia uma mensagem muito forte ao céu e a si mesmo. Eu confio que não sou sustentado apenas pelo que tenho na mão, mas por aquele que coloca algo na minha mão. E essa confiança abre caminhos onde apenas havia paredes.
Eu não estou te pedindo para fazer loucuras irresponsáveis. Não é sobre entregar tudo e ficar sem condições de viver. É sobre estabelecer com Deus um compromisso de generosidade constante, mesmo que pequena. Escolha, por exemplo, uma pessoa ou uma obra que esteja realmente precisando. Pode ser alguém da sua família, um vizinho, uma instituição séria, alguém que perdeu o emprego. Defina uma parte do que entra para você e diga: esta fração eu separo para semear na vida de alguém. E faça isso com discrição, sem precisar contar para todo mundo, sem buscar aplausos. Então eu quero que você faça agora uma coisa que reforce essa decisão. Deixa o like neste vídeo se ainda não deixou, se inscreve no canal e comenta: eu escolho viver a generosidade. Isso não é só para o algoritmo, é uma forma de você escrever em público uma decisão espiritual que antes estava só dentro de você. Quando você declara, você organiza suas ações a partir do que falou. Mas ainda falta um detalhe essencial: a escolha consciente de renunciar à ideia de que você nasceu para ser pobre e pronto. Quantas vezes você ouviu desde criança frases como: dinheiro não é pra gente como a gente, quem é pobre morre pobre, é melhor ser pobre e honesto do que rico e corrupto? Muitas dessas frases carregam uma parte de verdade e outra parte de veneno. É claro que a honestidade é mais importante do que qualquer fortuna. Mas isso não significa que toda prosperidade é suja ou que toda abundância vem de caminhos errados. O céu me deixou ver que muitos dos filhos de Deus carregam uma espécie de voto interior de fracasso, que nem percebem que fizeram. Lá no fundo acreditam que não merecem ter uma vida tranquila, que não podem sonhar grande, que se melhorarem de vida vão se afastar de Deus. E por causa dessa crença oculta, sabotam oportunidades, recusam portas que se abrem, se escondem quando algo bom aparece. Por isso, ao pensar em proteção espiritual antes de sair de casa, pergunte-se também: como está a situação da minha alma diante de Deus? Se existe algo grave pesando na sua consciência, não adie. Busque o sacramento da reconciliação. É ali que a raiz de muitos ataques é arrancada. Com o coração limpo, as orações ganham força, a luz se acende por dentro e por fora, e a pessoa passa a caminhar com uma autoridade que vem do próprio Cristo. Além desses gestos, aquele frade ensinava uma oração que resumia tudo, uma espécie de consagração rápida, que ele recomendava fazer antes de qualquer saída importante. Não era uma fórmula mágica, mas um ato de confiança. Algo como: Jesus, Maria e José, eu entrego este dia em vossas mãos. Espírito Santo, guia meus passos. São Miguel e todos os santos anjos, defendei-me de todo mal que eu não consigo vir. Meu anjo da guarda, vai à minha frente e prepara o meu caminho. Era simples, mas profundo. Ele garantia que, rezada com fé, essa oração mudava o ambiente ao redor da pessoa. E aqui vem um ponto que ele repetia com insistência: a pressa é inimiga da vida espiritual. Ele dizia que um dos truques preferidos do inimigo é encher o dia da pessoa de tanta correria, tanta distração, tantos agoras e urgentes, que ela simplesmente esquece de Deus. Não porque se tornou má, mas porque se tornou tão acelerada que a alma não tem tempo de respirar. Quantas vezes você já se pegou correndo pela casa, olhando o relógio, atrasado para o trabalho, escola ou compromisso, e pensou: depois eu rezo. Quando dá por si, o dia acabou, você está exausto, caindo na cama e, de novo, não falou com o céu. Mas aquele frade lembrava: não é questão de falta de tempo, é questão de prioridade. 30 segundos são suficientes para dar a Deus a liberdade de agir no seu dia. 30 segundos são menos do que o tempo de uma olhada nas redes sociais. E, no entanto, esses poucos segundos podem ser a diferença entre um dia mergulhado em ataques e confusão e um dia em que, apesar das lutas, você percebe a mão de Deus abrindo caminhos. Antes de continuar, se você chegou até aqui, eu te peço de coração, escreve nos comentários: eu escolho dar meus primeiros segundos do dia a Deus, e confirma que você já está inscrito no canal. Se não estiver, aperta o botão de inscrição agora e ativa o sininho. Quando você faz isso, além de ser avisado dos próximos conteúdos, você ajuda essa mensagem a chegar a pessoas que acordam todo dia em guerra espiritual sem nem saber que estão lutando. Outro ensinamento forte desse frade dizia respeito ao retorno para casa. Ele explicava que não basta sair sob bênção, é preciso voltar com gratidão. Muitos acordam, pedem proteção, atravessam o dia cheios de perigos dos quais nem desconfiam. Chegam em casa, trancam a porta e nem se lembram de dizer um simples obrigado. Ele dizia que a jornada espiritual se fechava com um gesto de gratidão, quando a pessoa, ao voltar, fazia de novo o sinal da cruz e dizia: Senhor,
Obrigado por me trazer de volta. Eu consagro esta casa à tua paz. Ele comparava como alguém que sai de casa e não tranca a porta. Você não faria isso com a casa material. Então por que faria com o seu dia diante de Deus? A gratidão fecha o ciclo, sela a proteção e impede que a pessoa se acostume a achar que tudo é normal, quando na verdade houve livramentos silenciosos ao longo do caminho. Ele também aconselhava o uso de pequenos sacramentais no dia a dia, um crucifixo no chaveiro, uma medalha de São Bento, um escapulário, algo abençoado que lembrasse constantemente a presença de Deus, não como amuleto, não como superstição, mas como sinal concreto de fé. Quando a mão toca aquelas chaves e sente a cruz, a alma é lembrada. Quem me protege não é a fechadura, é o Senhor. Quando vê a medalha, recorda-se de que existe uma batalha espiritual e de que Cristo já venceu essa guerra. Por fim, antes de qualquer saída, ele recomendava abençoar a própria casa, especialmente se ali vivem crianças, idosos ou pessoas fragilizadas. Fazer o sinal da cruz na porta, unir a intenção à água benta e dizer algo como: que o sangue de Jesus cubra este lar. Nada que não venha de Deus tenha poder aqui dentro. É um gesto simples, mas que coloca a casa debaixo de uma bandeira espiritual clara. Aqui, quem reina é o Altíssimo, e as trevas não têm autoridade. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas será que pequenas atitudes assim fazem tanta diferença? Lembre-se, o mundo espiritual não funciona como o nosso. Lá, a humildade, a fé e a confiança valem mais do que força física ou dinheiro. O inferno treme quando uma pessoa simples, num canto qualquer, decide de coração: eu não vou mais atravessar essa porta sozinho. Vou sair com Deus, com a mãe, com os anjos. Se essa decisão está nascendo no seu peito agora, guarda isso. Não deixe para depois. Amanhã, antes de sair de casa, pare. Nem que seja por meio minuto. Faça o sinal da cruz devagar. Entregue seu dia. Peça a companhia da Mãe e Deus. Chame o seu anjo da guarda. Se possível, use água benta e ofereça tudo à Santíssima Trindade. Ao voltar, agradeça. Passe a perceber os detalhes. Veja como conversas estranhas se desarmam, como conflitos que iriam explodir misteriosamente não acontecem, como acidentes são evitados por segundos, como caminhos por acaso mudam de direção e te livram de situações pesadas. E agora, eu quero falar diretamente com você. Fecha um pouco os olhos se puder e repete comigo, do jeito que conseguir, com fé, mesmo que seja pequena: Senhor Jesus, eu não quero mais sair de casa confiando apenas em mim mesmo. Eu te entrego a minha saída e o meu retorno. Mãe Santíssima, caminha na minha frente e afasta do meu caminho todo o mal que eu não consigo ver. Meu anjo da guarda, proteja meus passos, meus pensamentos, minhas palavras e decisões. Que a cruz de Cristo seja o meu escudo e que a paz de Deus seja o ambiente onde eu caminho. Amém. Se essa oração mexeu contigo, escreve amém nos comentários. Parece pouco, mas cada amém é como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Além disso, deixa o teu like nesse vídeo se ainda não deixou e confirma que você já está inscrito no canal e com o sininho ativado. Quando você faz isso, você não está só ajudando o conteúdo a crescer, está ajudando a espalhar proteção espiritual para muita gente que anda sem direção, sem luz, saindo de casa todos os dias sem a bênção de Deus. Lembre-se sempre, você não nasceu para caminhar sozinho em meio a forças que não conseguem enfrentar. O céu não é espectador distante, é exército fiel, é pai amoroso, é mãe atenta, é anjo vigilante. A partir de hoje, faça da porta da sua casa um lugar de encontro com o alto. Antes de cruzá-la, pare, respire, reze. E nunca mais diga que está indo sozinho. Quem se coloca sob a proteção de Deus, nunca, jamais, dá um passo sem companhia.